Boa noite Adriana, Wills, Gladys, sejam bem-vindos. Alegria contar com a presença de vocês. Estamos dando início, na terça-feira, a segunda live da semana, uma semana que está repleta de atividades, segunda, terça e quarta, nesses momentos com Jerônimo Mendonça, onde a gente estuda o livro Gigante Deitado, vídeo e obra de Jerônimo Mendonça, que nós vamos sortear, por sinal, no mês de julho. Então, este livro aqui será sorteado no mês de julho para as pessoas que nos acompanham. Silvia, boa noite. Clara, boa noite. Sejam bem-vindas. Então, este livro será sorteado, não este exatamente, mas o outro que eu já tinha adquirido, está guardadinho, dentro do plástico também para ficar protegido. Então, esse outro livro nós vamos sortear no mês de julho, para vocês, amigos queridos que estão sempre conosco. Então não é aquele sorteio amplo, geral e restrito, é um sorteio restrito, para os amigos aqui como vocês. E como está o sem som, deixa eu trazer um teste aqui. Não é aquele sorteio amplo. Fala para Adriana, sai e entra da live. É mais ou menos assim que faz, Quando mandei um recado aqui, deixa eu ver quanto tempo. Chegou. Então, Adriana, sai e entra da live que dá certo. Emily, boa noite, seja bem-vinda. É exatamente isso que acontece, gente. Eu até fiz o teste aqui pelo computador, porque se tivesse sem som, a gente saberia. Ari, boa noite, querido, seja bem-vindo, você também. E a Sueli chegou aí, pelo visto, Não vi ela entrar, mas como vocês estão cumprimentando, vamos cumprimentar a Sueli também. Vamos mandar os aviõezinhos, E enquanto eu vou falando para vocês da semana recheada que nós temos, Temos uma semana recheada, segunda, terça e quarta, Nós estamos com esses momentos com Jerônimo Mendonça, fazendo a leitura e comentários das mensagens deste livro, O Gigante Deitado, vídeo e obra de Jerônimo Mendonça. Livro este que vou sortear no mês de julho, para vocês, amigos queridos que estão sempre conosco. Então não adianta a pessoa chegar assim no dia do sorteio, ou uma semana do sorteio, querer participar. Não dá, é vocês que estão sempre conosco. Então é para vocês, não é mais para ninguém. Então é assim que funciona. E outra coisa que eu queria falar, amanhã teremos outra live, desse Momentos com Jerônimo Mendonça. Na quinta e na sexta-feira, às 22 horas, Agora a gente está fazendo o revezamento. Na quinta-feira, a Flavinha, amiga espírita, vem aqui às 22 horas, enquanto a gente faz uma saudação ao Gleison, que está chegando. E na sexta-feira, às 22 horas, nossa amiga Daniele. Daniele, que por sinal vai participar na sexta-feira, às 18 horas, olha, dose dupla da Daniele, com a Elaine. Então, logo ela vai divulgar para vocês acompanharem, Sueli, boa noite, seja bem-vinda. Agora eu vi você, apareceu para mim. Daniele, falei na Daniele, a Daniele acabou de entrar. Olha só como a sintonia, o transmimento de pensação funciona. Daniele estava falando que sexta-feira você está em dose dupla, Dose dupla, às 18 horas com a Elaine e às 22 horas, no seu estudo que você faz costumeiramente. E vou fazer um merchan também para da nossa querida Daniele. Olha só, aqui eu fico muito feliz com você, Daniele. Fico muito feliz mesmo. Porque, Olá, Regina, boa noite, seja bem-vinda. Por quê? Daniele vai estar com a Elaine às 18 horas falando do livro Projeto O Médico Jesus. Às 22 horas ela vem para o estudo, na sexta-feira. E eu até falei para a Elaine mandou para mim, eu falei, não sei se eu vou conseguir entrar, porque eu vou fazer uma palestra presencial na nossa casa espírita, na sexta-feira, cujo tema será o Gigante Deitado, que eu vou tentar transmitir pelo Instagram também. Por isso eu vou ter que tentar chegar mais cedo, me organizar, então não sei se eu vou conseguir estar junto com vocês, mas fiquei hiper mega feliz. Kátia chegou aí, boa noite, seja bem-vinda. E a Regina chegou também. Boa noite, Regina. E Daniele vai acordar de madrugada, vai cair da cama em
pleno domingo, dia 15 de maio, na turma do Café com o Evangelho. Dani, eu fiquei hiper mega feliz. Ana Lupe, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Então, olha, Daniela está, né, fazendo dose tripla nessa semana, né? Sexta-feira às 18, sexta-feira às 22. E o mais difícil, né? Esse projeto Café com o Evangelho, 7 da manhã, que para Daniele, acredito eu, se não me engano, eram 2 horas, né? Acho que eram 2 horas de diferença. Então a Daniele vai estar 5 horas da manhã fazendo Café com o Evangelho. Clay, boa noite, seja bem-vindo. Se for 2 horas, se for 3, então, Jesus do céu, 4 da matina, mas sem contar que tem que acordar mais cedo, né? Tem que acordar mais cedo, porque 15 para 7 você já está ali no gargarejo com a turma do café, né? Batendo um papo, e vai ser muito legal, tá? É 5 da manhã, olha lá, 5 é AM. Que legal. Bom, então na sexta-feira eu vou fazer uma palestra pelo Nossa Casa Espírita, Facebook e YouTube da Sociedade Beneficente Obreiros do Bem aqui de Araraquara, e eu vou tentar, tá? Vai ser uma tentativa de eu transmitir pelo Instagram diretamente da Nossa Casa Espírita. Vamos ver se eu consigo. Se der certo, eu já vou pedir antecipadamente desculpas aos amigos, que eu já vou de plano lá desativar os comentários, porque não vai dar, né, você fazendo a palestra presencial, né, com o público ali, não, uma média de umas 20, 30 pessoas normalmente que estão frequentando as sextas-feiras, e também às vezes não vai dar para ler os comentários. Então eu vou pedir licença para desativar os comentários, e tão logo comece a palestra eu solto ao vivo, tá bom? Vamos ver se vai dar certo. Na quinta-feira eu estarei com o pessoal lá do Centro Espírita Irmã Maria em São Paulo, virtualmente, claro, né? E fazendo uma palestra refletindo sobre o Evangelho, ou reflexões sobre o Evangelho, alguma coisa assim, tá? E no sábado, nada mais, nada menos, nós vamos receber a figura carismática da nossa querida Clara, vai estar conosco, fazendo uma live maravilhosa, com certeza, sobre reforma íntima, viu, Ana? Viu? A Clara vai estar conosco aí domingo não, sábado, às 21 horas. Faça favor de vir assistir. E se você puder, venha dar uma palhinha pra gente nessa live, vai. Você entra 2 minutinhos, fala oi, tchau e pronto. Só para dar um apoio para Clara, tá bom? Vamos ver se você... 2 minutinhos. Oi, gente, boa noite, boa live, Clara, e pronto, sai, tá bom? Você só fala isso. Já foi. Não começa, Luísa, daqui a pouco ela vai colocar isso. Bom, vamos fixar o comentário, tá? Vamos lá fixar o comentário, né, gente? O que ela falou aqui, já vou ver, né? Deixa eu ver aqui, fixar o comentário. Estará no plantão. Boa desculpa. É que nem a Clara quando está de pijama. Débora, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Mas tudo bem, vai, Ana, tudo bem. Que pena, tá vendo? A Clara falou, que pena. Eu queria tanto, Ana, que você desse uma palhinha de 2 minutos, né? Entrasse rapidinho e falasse assim, Clara, boa live para você, que Jesus te abençoe. Pronto, mais nada. Tchau, fui. Quem sabe, né? Às vezes você tem uma folga no plantão, entra rapidinho e faz, tá? Se quiser. Mas tudo bem, né? Olha, gente, hoje nós temos uma mensagem curta, mas engraçada, né? Não sei se vocês perceberam nos stories. Às vezes eu procuro colocar algo peculiar, né? Nos desenhos, as figurinhas que vão envolvendo. Eu procuro colocar alguma situação que lembra o texto, tá? Ah lá, tá vendo? Transmissão de pensamento, Clara, né? Transmissão de pensamento. A gente não teria a live clariana inteira, mas eu acredito, viu, Clara? Eu ainda tenho fé que essa live vai acontecer. Eu tenho fé. Uma live chamada clariana. Vai ser muito legal, né? E então... Onde eu estava? Eu me perdi. A Ana faz eu perder o fio da meada aqui, mas tudo bem. O texto, ele é interessante, né? Estava falando para vocês que eu faço
umas algumas figurinhas eu coloco que tem a ver com a mensagem, né? E vocês vão ver quão engraçado é. Ah lá, para, Luiz. Eu sabia que ela ia falar isso. Ou não começa. Ana, eu boto fé em você, tá? Eu tenho certeza absoluta, tá? Olá, Jair, boa noite, meu querido. Seja bem-vindo. Ana, eu tenho fé em você, tá? Eu acredito em você, tá? Todos nós acreditamos em você. Naquela live com o Everton lá foi show de bola. Bom, fome, né? A fome. Vocês já passaram fome? Claro, né? Eu acredito muito particularmente que aquela fome que os nossos irmãos da África, principalmente, aquela fome que aquelas famílias numerosas, né? As pessoas acabam tendo, como que eu diria, doando um pouco daquilo lá para eles fazerem aquela sopa, que fica uma sopa rala, com mais uma espécie de um angu. E muitas vezes os pais, né, as mães, mais as mães nesse caso, ficam sem comer para dar de comer aos filhos, né? Isso é uma situação que acontece com muita frequência. Mas não é uma fome desse tipo que nós vamos conversar. É uma outra situação, é uma situação na qual o Jerônimo estava com fome. E vejam, dificuldades à parte, né? Sabemos que com todas as limitações. Cláudia, boa noite. Um beijo para o Everton, para a Mari. Seja bem-vinda. Então, com todas as limitações que o Jerônimo tinha, ele não podia se dar ao luxo de levantar, abrir uma geladeira ou chegar numa mercearia ou numa lanchonete, pedir alguma coisa para comer. Não tinha esses recursos. Dependia 24 horas da caridade alheia, seja para comer, seja para ir ao banheiro, seja para tomar água, com as coisas mais básicas que a gente faz e não dá o valor. É isso que eu falo, né? E eu me coloco nessa situação, a gente reclama demais da vida, de muitas e muitas situações, mas a gente não para fazer um paralelo e analisar situações. Por exemplo, né, a gente que faz as lives, o Gleison falou que já passou por situações bem difíceis no Ceará. Realmente, né, Gleison? Então a gente fala assim, com tantas dificuldades que ele passou, ele também passou fome em determinado momento. Passou fome. Então vamos ver que sacada, né, que saiu dessa história, né, hilária que aconteceu com o Jerônimo. A fome. Foi para São Paulo com 2 companheiros a fim de fazer a palestra na Federação Espírita de São Paulo. Chegando à cidade, foi recebido com muita alegria pelo proprietário do hotel, que, dirigindo-se ao encarregado de preparar os quartos, disse: "Por favor, prepare uma suíte para o Jerônimo, com os seus companheiros." Ao ouvi-lo, Jerônimo rapidamente redarguiu: "Não, faça o favor de arrumar um só para mim, que eu estou morrendo de fome." Risos. Ele confundiu suíte com sanduíche. E aí a Jane fala para nós assim: quem nunca cometeu enganos, plagiando Jesus, né, que seja o primeiro a tirar a pedra. Situações assim, mais tarde relatadas, provocam risos a quem quer que talvez participe do fato e que tenha ficado constrangido no momento. Naquela hora todos riram, e ele também, ao perceber o erro. Era fácil rir na presença de quem sempre ria, né? Nilceia, boa noite, seja bem-vinda. Então vejam que situação. 2 companheiros foram levá-los a São Paulo, né, de Tuiutaba para São Paulo, para fazer uma palestra da Federação Espírita de São Paulo. E no momento, né, de uma viagem longa, que vocês têm uma noção, de Uberaba a Ituiutaba dá 250 quilômetros. Daqui a Uberaba dá 300 quilômetros. Então vamos pôr mais, são 550 quilômetros. Parece até aquela propaganda, né? 550 quilômetros
e mais quase 300 de Araraquara, São Paulo. Vamos arredondar então uns 750 quilômetros. Vamos arredondar um pouquinho para menos, porque eu arredondei para mais. Então 750 quilômetros, gente, é chão. E eu não sei se foi direto ou não foi. Eu sei que quando ele chegou em São Paulo, que foram para o hotel, o gerente do hotel, né, muito solícito, recebeu o Jerônimo e os amigos, né? E naquele momento, o que ele fala? Para que providenciasse uma suíte para o Jerônimo e os seus companheiros. Só que talvez do jeito que ele falou, e a gente percebe que é bem interessante isso, né? O linguajar. Camila Tosini, quanto tempo! Meu Deus do céu, que saudades, querida. Saudades mesmo, viu? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda também a Andrade, Eva, boa noite, seja bem-vinda, Eva. E então, esse fato, a gente percebe que cada um de nós, é que eu costumo dizer, né, uma frase que a gente até usou lá para o Encontro Espírita, que a Camila Tosini participa também desse grupo conosco. Nós podemos ter sotaques diferentes, mas falamos uma só linguagem, que é a do amor. Então veja, o Jerônimo, acostumado com o sotaque mineiro, certamente quando ele chegou à capital de São Paulo, que tem um sotaque diferente, tanto quanto diferente o nosso aqui também do interior, e então os sotaques são próprios das regiões, não dá para a gente falar qual que é o melhor, qual que é o mais correto, mais bonito, não tem isso, gente. Eu acho tudo bonito, tudo lindo e maravilhoso. Eu gosto de cada sotaque regional, do norte, nordeste, do sul. É diferente, isso que faz a beleza, né? A beleza. Então não tem que ser aquela coisa assim, não, o padrão cultural, não. Tem padrão nisso. Cada um tem o seu sotaque, fala porta aberta, né? Que nem o pessoal do interior do estado de São Paulo, ou o paulistano fala porta, vibrando o R aqui na frente, o carioca fala porta, e aí vai, né? E aí vai afora. Mas são jeitos de cada região. E com certeza, naquela hora, o Jerônimo devia estar com fome, né? Obviamente. E aí, quando o gerente falou, prepare uma suíte, ele redarguiu rapidamente, olha, um só para mim, que eu estou morrendo de fome. E aí a grande sacada, é isso que eu falo, você fazer piada com a situação que você foi o protagonista da piada. Você não ficar chateado, mas fazer graça com aquilo. E o Jerônimo aprendeu com o Chico Xavier a sempre fazer graça das situações que aconteciam com ele. Imagina, né? Uma situação desse tipo, qualquer um ia ficar assim chateado, nossa, que bola fora que eu dei, não tem nada a ver com sanduíche. Eu já pareço morto de fome, né? E aí foi engraçado porque eles trouxeram, né, esse fato. E se você... Eu não lembro do Jerônimo ter contado esse fato em umas palestras, mas era comum o Jerônimo contar esses fatos, né? A Ana Lupe fala porta e a Clara fala porta. Aí já não... Eu não entendi. Mas tudo bem, é o jeito de falar, né, Will? É o jeito de falar. E o que é interessante disso é a gente brincar com os nossos erros. Quantos pleonasmos, né? Às vezes a gente faz algum de propósito, mas uma das primeiras lives que eu fiz lá, o pessoal até brinca, outro dia o Vitor do Coração de Luz falou isso, que surgiu um comentário que eu falei assim, um ponto bem pontual, né? E aí virou meme lá no nosso grupo do Encontro Espírita. A Flavinha uma vez falou enterrar na terra, a Martiele falou assim, o sofrimento que a mulher sofre. Então, tem os pleonasmos a dar com pau. Mas também não importa, gente, que só fala assim, só não erra quem não faz. Só não erra quem não faz. Então a gente está aqui, dá a cara mesmo, a tapa, vamos lá errando, fazendo e trazendo a coisa de uma forma leve, descontraída. Porque se cada vez que você comete um deslize, uma falha, você ficar, né, e alguém brincar com você, você se melindrar, você está mostrando que o seu orgulho está falando mais alto. Que o melindre nada mais é que o orgulho falando.
né? O orgulho falando bem mais alto. Então, por conta disso, é importante a gente não levar as coisas muito a sério, né? Olha lá, o Gleison dizendo. Eu acho muito lindo, tá? Eu acho muito lindo. Eu, por exemplo, já estou convivendo com tantas pessoas de Minas, que inclusive aqui que moram aqui em Araraquara, que às vezes só de conversar com a pessoa fala, você é de Minas? Sou. E né, a gente já percebe o jeito de falar, né? De Minas, do Sul também, do Nordeste, cada um tem o seu jeito próprio de ser, né? E agora o que é muito legal nessa história, né? Jesus, como ele fala, que Jesus não colocou naquela parábola, né, da mulher adúltera, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, ou seja, quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Então nós erramos costumeiramente, agora a gente erra deliberadamente? A maior parte das vezes não. A gente está procurando aprender. Então, erramos, continuamos errando, mas um dia a gente aprende. Como diz aquela música do 14 bis, né? Mas eu sei que um dia a gente aprende, né? Então, acho que, como que chama essa música? Acho que é Amanhã, né? Não lembro. Não lembro o nome da música, mas eu tenho até um projeto para fazer dessas músicas do 14 bis aí, e tinha uma pessoa que ia fazer esse projeto comigo e acabou ficando, digamos, para uma outra oportunidade, né? Mas, quem sabe, está lá na gavetinha para a gente fazer. É um projeto chamado Música e Espiritualidade, no qual a gente pega algumas músicas, por exemplo, 14 bis, Beto Guedes, a do Almir Sater, por exemplo, né, o Tocando em Frente, e aí você faz uma live, como que eu diria, interativa, comentando detalhes daquelas músicas que trazem na essência o pensamento bem espiritualizado. É praticamente uma música que, o Tocando em Frente, o próprio Almir Sater falou que ele sentiu como se fosse uma música inspirada, assim, do ponto de vista... Ela veio pronta, né, a letra da música. Então veio pronta. Então um dia eu vou fazer isso, se Deus quiser, ainda vai dar certo. Então, essa questão que eu acho muito legal para nós é lembrarmos, né, de quando a gente dá um bola fora, faz graça, dá risada, né? Escorregou, levanta e faz de conta que você estava, né, brincando naquilo, né? Nada do que foi será do jeito que já foi um dia. É verdade, Will. Tem essa do Santos também. Mas tem muitas músicas que dá para a gente fazer um estudo e trazendo pela ótica da doutrina espírita. Perfeito. Perfeitamente dá. Mas aí você tem que fazer um estudo sério, né? Conversar, fazer uma prévia com a pessoa que você vai fazer a live, para que você já afine os pontos, né? Afine os pontos pontuais, né? Para a gente não perder a graça, né? Então, fazer graça com a gente, quando a gente erra, é uma forma muito legal de você vencer o orgulho, né? Esse orgulho que, não, eu não erro, eu não aceito que façam graça comigo. Gente, desencana, né? Medos, vamos levar a vida um pouco mais leve, né? A gente leva ela muito pesada. A gente fica com muita picuinha, né? Com coisinhas aqui, coisinhas ali. E isso daqui, com certeza, Kiko Jerônimo, quando foi aquilo, né? Rachou o bico a expressão, né, bem do interior também aqui, rachar o bico, de tanto rir. Achou super engraçado, o pessoal achou graça, que ele havia confundido, e ele engatou o riso também, né? E de repente poderia, se fosse comigo, falar, tá vendo o que a fome faz? A gente já começa a comer a suíte pensando que é um sanduíche. Você vai nessa de boa e tira de letra, né? Não pode ficar com tantos melindres, não. Vamos levar a vida mais leve, né? Então, gente, vamos fazer a releitura dela, tá? E amanhã nós vamos falar de um tema chamado a fossa, tá? Não é a fossa de esgoto, não. A fossa é o estado emocional
porque uma pessoa estava passando. Então, estava provavelmente num processo depressivo, e o título da mensagem de amanhã chama-se A Fossa. Tá? Então, a fome para aqueles que chegaram depois. Bom, Jerônimo então foi para São Paulo com 2 companheiros a fim de fazer uma palestra na Federação Espírita de São Paulo. Chegando à cidade, foi recebido com muita alegria pelo proprietário do hotel, que, dirigindo-se ao encarregado de preparar os quartos, disse: "Por favor, prepare uma suíte para o Jerônimo com seus companheiros." Ao ouvi-lo, Jerônimo rapidamente redarguiu: "Não, faça o favor de arrumar um só para mim, que eu estou morrendo de fome." Risos. Ele confundiu suíte com sanduíche. E quem nunca cometeu enganos, plagiando Jesus, seja o primeiro a tirar a pedra. Situações assim, mais tarde relatadas, provocam risos em quem talvez participe do fato e que tenha ficado constrangido no momento. Naquela hora todos riram e ele também, ao perceber o erro. Era fácil rir na presença de quem sempre ria, né? Isso que é interessante, né? Ele ficou constrangido naquele momento, mas de plano, como foi aquela situação com a moça, né, do cinema, que ele chegou, a moça chegou ali, deu aquela: "Poxa, onde eu vou esse aleijado tá? Tô no cinema, tô no futebol, tô no mercado, tô no velório, tá lá o seu aleijado." Aí ele, o que ele podia fazer? A moça estava nervosa, ele veio com aquela, né? "Também, minha filha, você não para em casa?" Então, você quebra o gelo. Quando você sabe, faz uma brincadeira, e veja a questão da brincadeira, isso é muito importante. A brincadeira legal é que quando eu faço a brincadeira, eu dou risada, e a pessoa sobre quem estou fazendo o comentário, a brincadeira, também ri. Uma brincadeira na qual só eu vou dar risada não é legal. Então a gente precisa tomar muito cuidado com as brincadeiras que a gente faz, porque às vezes nós podemos ferir suscetibilidades. As pessoas podem se sentir ofendidas com uma simples brincadeira. Por isso que é importante que a gente tenha o cuidado, né, de ligar o cérebro antes de abrir a boca, né? Não vai falando que nem metralhadora verbal. Vamos, né, colocando pausadamente as palavras, procurando explicar o sentido exato daquilo que você está querendo dizer, porque as palavras têm duplo sentido. Então, quando está escrito, fica pior ainda, porque você não percebe entonação de voz, salvo quando a pessoa escreve em caixa alta, que aí a pessoa escreve daquele jeito, já parece estar xingando, gritando, né? "Olá, Flavinha, boa noite, seja bem-vinda." E eu falei de você, Flavinha, falei que eu estava falando dos pleonasmos, que você falou assim, enterrou na terra, né? Eu falei um ponto bem pontual, a Martielli, o sofrimento que a mulher sofre. Então, estamos aí, né? Estamos na luta. E então é lembrar isso, né? Fazer. Foi realmente, Emily, foi uma ótima tirada. E o Jerônimo, sinceramente, até aquela vez que esqueceram ele no cemitério, ele 10 horas da noite vão buscar o Jerônimo no cemitério. O que acontece? Ele pega e fala: não tem problema não, enquanto estava aqui sem fazer nada, eu fiquei orando pelo espírito de cada um desses daqui que estavam enterrados aqui. O que eu podia fazer? Esquecer ele lá e vai de boa. E aí ele utilizava essas situações bem hilárias, né? Bem hilária, das palestras que ele fazia, com certeza. A Flavinha dizia: quem não erra, quem nunca tentou, né? Com certeza. Só não faz quem não erra, né? Ou não seja, quem só não erra, quem não faz, né? Mais ou menos assim. E o importante é que a gente sempre fala errar e procurar não errar mais. Quando a gente erra, não erramos de propósito, mas muitas vezes... Nilceia, acho que eu te cumprimentei, né? Boa noite, então. Se eu não te cumprimentei, me desculpe. Então, quando a gente erra, faz parte do processo evolutivo. Mas bora lá, né? Bora lá. Então, amanhã, o Jerônimo vai dar uma orientação para uma pessoa que entrou em fossa, na fossa, né? No sentido
como que eu diria, no sentido não literal da palavra, mas no sentido figurativo, né? Num estado depressivo, tá? Mas a gente consegue até fazer a relação, né, de uma fossa com o estado, né? A pessoa cai naquela fossa, se lameia toda, então fica difícil para ela conseguir se limpar, fica muitas vezes o cheiro, então dá para fazer uma boa correlação. Mas isso é para amanhã, né? Isso é para amanhã. Ô, Emily, fica tranquila que acontece. Vira e mexe, às vezes eu vou mexer num comentário aqui, eu saio da live, por isso que eu acompanho sempre pelo computador para não ter esse problema. Bom, gente, então, vamos lá? Vamos às nossas vibrações. Então, deixa eu abrir a tela. Vamos colocar uma melodia da Ave Maria. Vou colocar aqui para acertar, gente. Pronto. Isabela, boa noite. Chegou para a hora da prece. Seja bem-vinda, tá? Então, neste momento, convido então a todos aqueles que assim se sentirem confortáveis a fechar os olhos, tomarmos uma inspiração profunda e conforme vamos soltando o ar lentamente, vamos relaxando os nossos ombros, relaxando o nosso corpo, abstraindo a nossa mente, deixarmos nos envolver pelos acordes suaves desta melodia, que esta melodia possa invadir os nossos corações, pulsar na mesma energia, na mesma intensidade que o universo. É o momento de nos recolhermos intimamente e mentalizarmos ao nosso lado a doce presença do meigo Rabi da Galileia, o nosso Mestre Jesus, companheiro querido de todas as horas, que neste momento está aqui junto a nós, pois Ele mesmo disse, onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, aí estarei convosco. Somos gratos, Mestre, pela sua presença neste momento. Rogamos que possa abençoar-nos a cada uma das pessoas que está aqui nessa live, que já passou por ela, ou que vai assistir depois. Abençoe também os nossos lares, os nossos familiares, nossos entes queridos. Que eles possam receber todas as energias de paz, saúde e reequilíbrio espiritual. Envolva-nos, Mestre, na sua luz, na sua bênção, na sua paz. E que essa paz possamos levar onde quer que formos e estivermos, seja nos nossos ambientes de trabalho ou de estudo, ou perambulando pelas ruas com as pessoas a quem encontrarmos, que possamos levar a paz, que ela possa invadir os corações de todas aquelas pessoas a quem encontrarmos. Vamos lembrar dos velhinhos dos asilos, dos órfãos, dos presidiários, dos nossos irmãos que perambulam pelas ruas, daqueles outros ainda que estão perdidos nos vícios, nas drogas, no alcoolismo. Enfim, Mestre, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, que a sua mão amiga ampare esses corações, derramando sobre eles os eflúvios benéficos e salutares, de acordo com a necessidade de cada um. E somos gratos, Mestre, pela oportunidade de aqui estarmos. Somos gratos a Jerônimo Mendonça, que
tão gentilmente nos proporcionou a oportunidade de conhecer alguns dos seus casos, algumas das suas histórias. E agradecidos também a Dr. Bezerra de Menezes, a quem pedimos a fluidificação dessas águas. Dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois Teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E que assim seja, Senhor. Assim seja. Eu agradeço uma vez mais a cada um de vocês que esteve aqui conosco e desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas a embalar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã, às 22 horas, se Deus quiser. Tchau, gente!